Eu sempre acreditei que a arte e a arte manual muda a vida das pessoas. E não existe arte sem artesanato. Qualquer arte começa o contato, né, da mão com o objeto e a arte salva em todos os aspectos, financeiro ou espiritual, de uma forma que somente Deus mesmo para explicar. A Alice é uma pessoa hoje com 60 anos de idade, que nasceu com inúmeros problemas de saúde, muitos, problema de bronquite asmática, teve epilepsia, teve um monte de coisas que nem era para estar aqui. Fui criada por avô e avó, pelo meu avô Manuel, pela minha avó Alice, que me ensinou tudo que eu sei. Não existe um dia na minha vida que eu não me lembre deles, porque eles falavam coisas que ficou marcado comigo muito, né? Que hoje, na verdade, eu acabei fazendo aquilo que eu aprendi com eles, que foi sempre ser humana, ser sincera, ser humilde, acreditar em Deus acima de tudo e de qualquer coisa, ter Ele na frente, né, de tudo. Ter um pedaço de terra, que meu avô sempre falou, me disse que um homem sem terra e sem filho é um homem sem raiz. Então, eu levei tudo que eu trouxe, assim, eu coloquei na minha vida tudo que eles me ensinaram, né? E eu sempre me perguntei o que é que eu estava fazendo aqui, que eu acho que é uma pergunta que todo ser humano deveria se fazer. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que existe esta disparidade tão grande entre seres humanos? Um é rico, um é pobre, um é mendigo, o outro é milionário. O que é isto? Por que isto? Então, o que eu penso? Que Deus nos dá a chance de nascer. E o livre-arbítrio também. E você tem a possibilidade de reencontrá-lo, dependendo do que você fizer aqui. Então, quando você desenvolve alguma coisa, que você deixa de lado, aquilo que Deus te deu, assim, eu não vou ficar só para mim, por exemplo, a arte é a maior dádiva que Deus poderia colocar nessa terra e dar para o ser humano. Porque uma coisa que ele tira, eu de um pedaço de pano eu faço alguma coisa que viaja o mundo inteiro. De um pedacinho de pano, qualquer coisinha que você me der, nasce arte. Então, é um dom que Deus dá, que, meu Deus, os escolhidos que são artistas mesmo, tem que botar o joelho no chão e agradecer todo instante. Porque Ele faz caco de pedra, pedacinho de pau virar arte. Então, isso é realmente, eu vejo isso como a alma do artista mesmo, sabe? Que o artista não tem limite. Na minha casa não tem relógio. Eu moro no meio no sertão. Na minha casa não tem relógio, não tem dia. Às vezes eu esqueço o dia da semana, o dia do mês. Vou para a cidade quando eu preciso comprar alguma coisa necessário. Mas isto é ser totalmente livre de tudo. Bonecas, duendes, santos feitos de tecido à mão. Trabalho artesanal que conquista mercado até fora de Mato Grosso. Tudo feito dentro do presídio por mulheres que veem no artesanato uma nova esperança de vida. Veja na reportagem de Frank Eduardo e Fábio Menegatti. Na mais famosa casa de artesanato de Mato Grosso, elas são estrelas. Decoram a entrada principal. Ficam à vontade pelo prédio antigo. Tem até um cantinho especial que mais parece um altar. Lado a lado estão Nossa Senhora Aparecida, São Gabriel,
São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco de Assis. É a fantasia feita de pano, um mundo de cores e rostos simpáticos. Bonecos e bonecas que gostam de mostrar o lugar de onde vieram. São os filhos de tia Rony, tia Sônia e outras tias que trabalham nesta oficina de costura, dentro do presídio feminino Ana Maria Couto, em Cuiabá. Elas pegam muito facilmente o trabalho, acho que exatamente porque por estar aqui dentro, por não ter o que fazer aqui dentro, por aparecer oportunidade, que é pouca, porque as pessoas não têm coragem de vir trabalhar dentro do presídio. Eu não sei porquê, os empresários, eles não têm uma certa dificuldade mesmo. Tem que passar pela revista, tem que passar todo o material para entrar para dentro, tem que ser revistado mesmo, claro, né? Você tem que ficar trancado aqui dentro. Mas eu, pelo menos, vejo validade nisso. Eu acho que vale a pena. O trabalho sai muito bom. O trabalho é muito bem feito. Eu quero destacar aqui o compromisso, né? A visão humanitária e social da professora Alice. Porque o artesanato é belo, é bonito, né? Por si só ele se justifica, enquanto arte, enquanto cultura. Agora, levar isso para dentro do sistema prisional ou qualquer outra atividade é diferente. É uma outra realidade, certo? É uma outra forma de relacionamento. A dialética é diferente e tem um aspecto da coragem. Era preciso coragem, porque ela entrava dentro a oficina era dentro da unidade, não tinha como ser diferente. Ela convivia fisicamente no mesmo espaço, né? E não tivemos nenhum, nem grande nem pequeno, nenhum tipo de problema por isso. Então, ou seja, além de ter a coragem, né, de estar ali naquele ambiente que por si só não é muito convidativo por conta de todos a imagem que se tem construída, e é um fato, né? Quer dizer, ficou para mim esse registro, né? Então, além do talento, certo? Esta determinação em fazer um projeto junto dessa clientela, num ambiente totalmente fora do padrão, entende? Considerado inadequado, né? E, contudo, o projeto foi desenvolvido, alcançou esses resultados extremamente positivos. Via o sistema prisional como se fosse um depósito de gente, de bandido. Ninguém queria vir fazer um trabalho voluntário, não tinha profissionais também que gostaria de fazer esse trabalho. Um dia eu estava tomando um café na minha loja, né, uma antiga distribuidora que eu tinha de artesanato e ministrava aulas também, tinha meus clientes normais, e comecei a pensar como é que eu poderia fazer aquilo e passar aquilo para frente, sem ficar somente para mim, né? Somente para aquelas pessoas que pagavam, na verdade. Então, eu decidi procurar um mercado nada abastecido. E eu decidi entrar no presídio feminino, procurar a direção do presídio feminino de Mato Grosso, que é Ana Maria do Couto Mai. Justamente assim, atrás do presídio masculino. E eu tive essa ideia, logo em seguida eu comecei a colocar em prática, assim, 2, 3 dias depois, eu fechei a loja e fui para ver como seria o procedimento. Então, a pessoa que me atendeu foi a doutora Dinalva, na época, que era a diretora do presídio. Ela abraçou o projeto assim, com uma alegria muito grande, né? Porque até me emociona quando eu falo, porque ela dizia assim que lá tinha 374 presas, sem nada para fazer. E foi um trabalho muito bom, porque eu comecei com no começo foi difícil, porque elas entravam e às vezes não queriam continuar, ou então não gostavam, até que com uns 30 dias eu consegui formar uma equipe.
Então, uma equipe de 30, 35 reeducandas que tinham aptidão para aquilo, que gostavam daquilo e que deram um excelente resultado. O artesanato é uma das manifestações culturais mais antigas. E o seu resultado, ele é utilitário, ele é na decoração, mas o projeto Mulheres de Ana Maria, desenvolvido pelo governo de Mato Grosso na Secretaria de Justiça nos anos de 2006 e 2007, ele trouxe uma outra característica. Fez com que, através da elaboração de um projeto para a confecção de bonecas de pano, com vários personagens, né, que criavam um diálogo próprio, né? Não só as bonecas tradicionalmente conhecidas, mas elas haviam indiazinhas, animais, temáticas religiosas, ou seja, tinha uma multiplicidade de apresentação. Mas ao confeccionar essas bonecas dentro de um presídio, esse era o foco do projeto Mulheres de Ana Maria do Couto Mey era o nome do presídio feminino na capital de Mato Grosso. Ele trouxe um outro valor, além do aspecto da beleza, da própria brincadeira, por tratar-se ao final de uma boneca, certo? E também ele agregou para aquelas mulheres que estavam segregadas em razão da sua condição de reeducanda da sociedade, uma oportunidade. Então, ali dentro do presídio, a professora Alice desenvolvia este projeto, fazendo com que houvesse uma participação muito interessante, né? As reeducandas, elas atuavam dentro do projeto com bastante satisfação, até porque, além de ter um resultado bonito do que faziam, o projeto lhes permitia uma renda, né, pelo trabalho, e ainda reduzia a pena. Cada 3 dias trabalhado, elas tinham 1 dia de remissão de pena. Então, os motivadores eram vários. Nós tínhamos situação de reeducanda que vivia à base de remédio, falando de uma maneira mais popular, né? E com o projeto, com autorização médica, esses remédios passaram a ser substituídos pela terapia laboral, né? E isso é um exemplo. Aí a doutora Dinalva foi que me falou que achava um bom projeto, porque além de ser arte, uma coisa extremamente artesanal, não é feito em centenas, em milhares, não é feito de dezena no máximo, cada peça, né, por peça. Então ela achou que também ela agia no emocional das meninas, né? Tem a maioria das meninas que estão aqui já começaram com uma vida, já tiveram uma vida já ativa, praticamente 12 anos, 14 anos, já entraram no mundo do crime. E de repente já veio de família e nem tiveram nem tempo de brincar, né? Então, aí eu até brinco com elas, porque eu falo, vocês tiveram que vir presa para poder brincar de boneca. Eu, quando pequena, nunca brinquei de boneca, né? Tive a oportunidade. E agora, assim, presa aqui, eu trabalhando com as bonecas, me divirto, né? Também. Quando eu era criança também nunca tive boneca, porque a família é humilde, né? Não tinha condições, né? Então, é bom. Eu gosto muito do que eu faço. Aprendi bastante aqui no pavilhão de bonecas. Com a Dona Alice, até mesmo com as bonecas, né? A gente aprende bastante, né? Pega mais amor. Pega mais amor entre si, entre o próximo também. O próximo, né? Verdade. Porque é uma paz que você se sente mexendo com boneca. É a mesma coisa de você estar junto com uma criança, cuidando. Em cada detalhe eu sinto assim, principalmente a gente que está longe dos filhos, né? Eu sempre penso que o artesão, ele fica
preso em uma produção contínua. O artista cria o tempo todo. Então, na minha cabeça, eu penso que é um dom que Deus dá e que não é possível que você segure isso para você. Então, você tem que distribuir isso o mais que você puder, quanto mais você puder. Então, era uma forma de estar ajudando uma pessoa que caiu lá porque quis ou porque foi obrigada. Então, era uma forma dela sair para fora e ter uma opção. Ou volta para o crime, ou tem uma opção de falar, não, eu caí porque eu não queria, fui obrigada, mas hoje eu tenho a opção de fazer isso aqui fora. Então, o intuito era esse. Mas como a coisa foi crescendo humanitariamente, eu comecei a ensinar também matemática, falar direito, porque elas não usavam, cada uma que tinha que medir uma perninha, medir um corpinho, medir, sabe, multiplicar, somar. Então, às vezes não sabiam ler, mas sabia fazer conta, sabia contar dinheiro, sabia. Então, eu comecei a fazer, não vai usar calculadora, vai usar lápis e borracha, vai aprender a fazer conta, sabe? E aprender a falar direitinho, isso está errado. Falava palavras erradas e eu estava sempre no meio, porque uma coisa muito importante para a sociedade, para elas inclusive, foi que eu nunca levei o serviço e deixei lá. Eu sempre, a cada dia que elas trabalharam, eu trabalhei junto, de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Então eu fiquei dentro da cela durante todo o tempo. Então, isso nunca aconteceu, porque geralmente em outros presídios, eles deixam o trabalho do lado de fora, a diretoria pega, viabiliza, entrega e o dinheiro vai para o familiar do preso, né, do reeducando. No meu caso, não. Eu fazia questão de dar o dinheiro na mão delas. E elas desenvolviam assim com um gosto muito maior. Então, quando vi toda aquela produção, não só o rendimento da produção, mas o rendimento do ser humano. Então, muitas vezes eu ouvi elas comentando, a gente teve que vir presa para brincar de boneca, onde já se viu uma coisa dessa, né? E eu sempre dizia, isso nunca é tarde, porque tudo é possível, né? Então havia uma identificação, certo, com aquele produto que estava sendo feito. E a professora Alice, que desenvolvia esse projeto, nos apresentou à época, certo? E não era muito comum, naquele tempo, né, acreditar na ressocialização como política pública. Não era comum abrir espaços, né, dentro do sistema prisional para iniciativas como essa. Então, foi necessário conversar com o Poder Judiciário, com a Corregedoria, certo? Mas houve um empenho da equipe e, graças a Deus, deu certo, né? O projeto passou a ser desenvolvido em 2006 até 2007, quando estávamos lá, né? E depois prosseguiu por mais um período, né? Mas foi um tempo que eu me recordo bastante interessante, né? Nós recebemos visitas, não só de outros estados, mas também até de países vizinhos, certo? Cuja atenção foi despertada exatamente pela forma inovadora, certo? Dessa relação interna, né, com as presidiárias. E por parte dessas aqui, nós sentimos também que isso contribuía com a disciplina, com a ordem interna dentro da unidade, porque o tempo ocioso, né, ele permitia pensamentos maus, né? Então, ir ocupando esse espaço, né, dando a essas pessoas essa possibilidade diferente, cada qual fazia lá uma parte da boneca. O detalhe é que a professora Alice, ela própria fazia questão de fazer aquilo que era efetivamente trabalho artístico, né, de fazer o rosto, a face dessas bonecas, desses personagens. Então, ou seja, não tivemos um único problema de relacionamento entre a professora e as suas alunas dentro da unidade. Tivemos, à época, testemunhos bastante interessantes. A diretora Dinalva, era a diretora na época, via esses projetos de maneira bastante positiva, contribuindo inclusive com o seu trabalho dentro da unidade. Nós chegamos a ter reeducandas participando de eventos
E para isso foi preciso autorização do judiciário, foi preciso, então, ou seja, o projeto permitiu que nós tivéssemos representante nosso, né, dentro de um evento, se eu me recordo era uma feira, certo? Apresentando ela própria o trabalho que era confeccionado dentro da unidade. A nossa produção ali de dentro da cela, ela tinha o intuito de levar esse trabalho para fora. Então eu comprei um stand na época na Gift Fair em São Paulo, que é uma feira internacional, somente para nacional e com expositores internacionais, que acontece assim para acho que 900 expositores, se não me engano, e acontece somente para arquitetos e decoradores. Então eu comprei um stand, um espaço, né? Deus me iluminou nessa ideia, eu comprei um espaço e pensei em levar, e foi o que eu fiz. Levei para a exposição e assim, eu não queria ir sozinha, então eu tinha que levar também os nomes das meninas junto comigo. Então eu pensei, por que não? Assim, fiz uma etiqueta. Então na roupa principalmente dos santos, de toda a minha produção, mas os santos, tinha uma etiqueta escrito assim, que quando eu nasci, que era a bonequinho falando para a pessoa que estava comprando ele, né? Então dizia assim: quando eu nasci, eu dei um dia de liberdade e esperança para todas as tias que estão aqui descritas, né? Aí o nome das meninas que faziam parte desse projeto. Então, tia fulana, tia Rony, tia Maria, tia Cristina, Então tinha o nome de todas as meninas que trabalhavam comigo dentro do barracão. E elas, quando viram aquilo, realmente foi um ato foi um sobressalto que elas tiveram, assim, tão positivo, porque elas viram o reconhecimento, assim, parecia que elas tinham ganho um presente, sabe? Um reconhecimento daquilo, porque elas pensavam, poxa, mas as pessoas que vão estar lá fora, que vão ver lá fora, estão vendo que a gente trabalhou aqui, mesmo não sabendo o rosto delas, de cada uma, como era, mas tinha o nome. Então elas viram aquilo assim como sendo foi assim a forma de reconhecer que eu encontrei, de levá-las junto comigo para a feira, porque não era justo eu ir sozinha com a mão de obra que ali estava, que era de todas elas, sem o reconhecimento por escrito, entende? Então assim foi um presente para elas, foi. E todas as bonecas que foram vendidas, que nesta feira Deus nos abençoou de uma forma que nós vendemos assim. Eu voltei e eu produzi para o resto do ano. A feira aconteceu em março e a produção foi assim o ano inteiro com aqueles 5 dias de feira. Já tem uns 2 anos atrás que a Alice, uma empresária, né, resolveu trabalhar com elas na confecção das bonecas de pano. Deu tanto certo que hoje faz-se a exportação de bonecas para outros países. Isto não é apenas um ponto comum de costura, é um passo em direção a uma nova vida, tecida com paciência e reflexão. Cada uma destas bonecas, além da beleza, carrega também uma história que estas grades já não poderiam mais segurar. Esta artista plástica percebeu que o talento não se aprisiona. Com a direção da penitenciária, selecionou 10 mulheres, trouxe de fora as máquinas e o material de trabalho. O resultado é encantador. Os seres humanos que estão aqui dentro são extremamente especiais. Tudo que você ensina, que você tem vontade de ensinar, eles têm vontade de aprender e aprendem mesmo. Assim, questões de dia, um dia, 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? A oficina funciona de segunda a sexta-feira. As costureiras recebem em média R$200 por mês. Para cada 3 dias trabalhados, ganham 1 a menos na pena. Elas fazem anjos, fadas e gnomos, mas a coleção de santos é a mais procurada. Ao todo são 42 peças com traços infantis.
arte vendida em lojas pelo Brasil, que agora participa de uma das maiores feiras para arquitetos e decoradores do país, a Gift Fair, em São Paulo. Este ano, elas estão cadastradas para exportação. Graças a Deus, para você conseguir comprar uma boneca nossa, tem que entrar numa fila de pelo menos uns 15, 20 dias, né? Um ritmo que alimenta os sonhos de Dona Durcelina. Ela que nunca pôde frequentar a escola, encontrou justamente na prisão as lições para uma vida melhor, mais justa. Eu penso que eu vou ter a oportunidade lá fora, que apareceu um trabalho desse, eu vou saber fazer. Eu fico feliz quando nasce uma boneca. Não imaginava que nós tinha capacidade de fazer, né? Uma questão interessante que marcou a nossa passagem como secretário de Justiça no governo de Mato Grosso foram as experiências dentro do sistema prisional. Um ambiente tradicionalmente muito questionado e pouco conhecido, né? E, em geral, a sociedade tem uma opinião formada e negativada sobre o processo de ressocialização, sobre a importância de ele existir. Até porque a maioria das pessoas não compreendem que no Brasil, não havendo pena de morte, não havendo prisão perpétua, para o cumprimento da Constituição, para o cumprimento da lei, em determinado ponto, os condenados, aqueles que alcançarem esta condição legal, retornarão ao convívio social. Então, acreditar, investir na ressocialização não é uma opção, é uma estratégia para a própria sociedade, para que aquele indivíduo que tenha praticado o delito, o crime, né, e por ele condenado, após lá cumprir o que a justiça lhe determinar, e ao retornar ao convívio, ele precisa vir de uma maneira diferente, né? E que ele possa readentrar o convívio social capacitado, qualificado, com uma nova mentalidade, né? Com novos valores. Então, esse deve ser o propósito, certo, da ressocialização. As pessoas que estão dentro das unidades prisionais continuam sendo pessoas e continuam existindo. E que no início ela é interessada porque foi agredida e quer que o seu agressor, seja por que razão for, responda por aquilo, seja punido, né? Mas depois ela vai recepcionar novamente, né, esta mesma pessoa. Então ela precisa ser reinserida numa outra contextualização, né, de pensamento, numa outra, com a capacidade de inserção profissional, para que ela tenha também outras oportunidades e produza um resultado diferente nesse convívio social. Então, em síntese, é isso. Disso tudo, que isso gerou foi a autoestima lá em cima, porque elas perceberam que fora do presídio, elas sempre foram mandadas. Porque quem estava lá fez porque foi obrigada ou porque quis, mas amando do que? De um filho passando necessidade, de um marido obrigando a entrar no crime, ou de um irmão, ou de um... Então, isto sempre existiu obrigação, de alguma forma. Então, quando eu apliquei isso tudo e fui vendo, eu percebi que isso, de positivo que isso gerou foi a autoestima delas em termos de eu não estou fazendo isso aqui obrigado, estou fazendo porque eu quero fazer. A questão do monetário, do dinheiro, elas eram pagas para fazer isso. Na época não era tanto dinheiro, era meio salário. Mas meio salário, elas tinham como comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, mandar para os filhos que ficaram lá fora, né? Uma outra coisa, elas trabalhavam lá dentro livre. Mesmo estando presa, olha que coisa complexa. Mesmo estando presa, elas se sentiam livres lá dentro, porque ali estava fazendo o que queria, o que gostava, o que trazia prazer. Então, isso foi um ponto muito positivo. E eu tenho uma coisa muito interessante para falar. Assim, foi tão positivo que teve uma presa, uma menina que saiu e quando ela saiu, que o alvará dela chegou, ela falou: Dona Alice, eu não vou conseguir ficar fora, porque ela já tinha estado
presa e sair, conhecia o que era sair e voltar, sabe? Então eu já até que estava até acostumada. Mas ela falou, eu não sei se eu vou conseguir acostumar com a vida lá fora, porque essa vida é muito boa. Fazer o que a gente gosta, no meio de gente que ri o tempo todo, que tem lanche, que tem comida, que tem água, que a gente faz com prazer, é difícil você viver num mundo obscuro, num mundo de tristeza, num mundo de convivência com quem você não quer, de sendo obrigado àquilo que você não quer. E com uma semana depois ela estava de volta. Ela falou, passou pela selva, Dona Alice, amanhã pode guardar meu lugar e que amanhã eu estou de volta. Então isso foi uma coisa que eu não consigo me esquecer, porque o tratamento do ser humano, as atitudes dele dependem muito daquilo, do que ele vive, do meio que ele está. E isso foi uma prova que eu tive lá. Se você tiver paciência, tem muita coisa que dá para reverter. Tem coisas que não tem como, mas tem muita coisa que dá. Quando eu vejo assim, eu me sinto orgulhosa, a autoestima vai lá em cima e a gente brinca e é mesmo que a gente se volta a ser criança. É difícil e o trabalho é bueno para o que não tem visita. A vezes não quero nem pensar. Eu aprendi muita coisa aqui. Que deste lugar é melhor você tirar a parte melhor, né? Não a parte ruim. Que tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. Pretendo levar isso para fora e continuar. A gente só tem esperança que um dia nós vamos sair desse lugar. Quando sair, quero repor tudo que ficou sem meus filhos. Até quando eu sair daqui, eu vou tentar escrever um livro do passado da minha vida. E o que eu fiz aqui, o que eu aprendi aqui. Aprendi muita coisa boa.